Olá, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, ou não lembra muito bem quem eu sou o professor Lucimar Alberti e vou começar a acompanhá-los então no processo de desenvolvimento do projeto de pesquisa de vocês, né? Especialmente os oitavos e nonos anos que vão fazer projetos então em duplas, trios, quartetos, conforme nós já devemos ter conversado os oitavos anos na aula de história comigo e os nonos anos na aula de projeto de vida do professor Marcelo, certo? Então, como agora neste mês de abril vocês vão, como eu já expliquei para vocês, vocês precisarão escolher um tema de pesquisa, montar o grupo de vocês e também sugerir um orientador, uma ou duas pessoas para talvez ser o professor ou a professora que vai orientar o projeto de vocês. Eu pensei em gravar esse primeiro vídeo, então, para falar um pouquinho sobre essa questão da escolha do tema, como escolher um tema, como é que a gente pensa isso, assim, né? Para meio que servir como uma primeira orientação para vocês, tá? Então, neste vídeo agora, vai ser breve, não vai ser muito extenso, tá? Eu vou falar sobre a escolha do tema, quais as características de um bom tema de pesquisa, e também o que é essa tal de justificativa que vocês vão ter que fazer. Como é que se faz isso, como é que não se faz, em linhas gerais, como é que se pensa isso. Lembrando, né, que eu vou ter alguns momentos à disposição de vocês, né, que vocês a gente poderá se encontrar para poder conversar sobre as partes do projeto, para vocês tirarem dúvidas, enfim, para estar auxiliando de fato vocês, para que vocês possam desenvolver bons trabalhos ao longo deste ano, mesmo assim nessa condição desse ensino não presencial, né, mesmo ele mediado por essas ferramentas, certo? Então, para a gente poder começar a nossa conversa aqui, né, o tema de pesquisa, né, o que um bom tema de pesquisa precisa ter? Basicamente, ele precisa ser importante para aquele lugar onde ele está localizado, para aquela localidade, né? Por isso a gente fala, perdão, a gente fala que ele precisa ter relevância social, ele tem que ser importante para aquela comunidade, tem que ser um assunto assim que tenha importância, certo? Ele tem que fazer também sentido para essa comunidade, certo? Para as pessoas têm que entender, pensar, opa, isso tem a ver com a minha vida, com a minha particularidade, com a vida das pessoas do meu bairro, na minha rua, na comunidade onde eu estou inserido, na minha escola, certo? Então, isso é um problema que atinge, de fato, as pessoas, né? Tem que ser um problema possível de ser investigado. Eu gosto muito de dar como exemplo, por exemplo, a questão, olha as redundâncias, né? Como exemplo, por exemplo, isso vai acontecendo, estou gravando aqui, então vai acontecer várias vezes, se acostumem, tá? Não tem edição aqui. Aqui começa a gravar e toca direto. Então, continuando, né? Eu gosto de dar como exemplo as conchas, aquelas conchinhas, sabe, que nós encontramos à beira da praia. Nós temos aqui em casa o costume de passar as férias no Espírito Santo, um lugar que a gente gosta muito, lá numa região que a gente gosta bastante, e nos chamou a atenção sempre, todas as vezes que nós fomos para lá, que as conchas das praias naquele estado, elas são extremamente coloridas, são lindíssimas, assim, muito diferente das nossas aqui do sul, que elas são aquela cor, assim, meio branco, meio creme, aquela coisa, assim, né, esmaecida, assim, diferente. As conchas lá são muito coloridas, são lindíssimas, e despertou muito a minha curiosidade. Digamos que eu fosse fazer um projeto de pesquisa, certo? E como despertou minha curiosidade essa questão das conchas, dessa coloração, eu resolvo pesquisar as conchas lá das praias de Vitória, no Espírito Santo. Só que eu começo a ter alguns problemas. Primeiro, para que eu possa pesquisar as conchas das praias de Vitória, eu preciso ir até a cidade de Vitória, no Espírito Santo. A gente está falando de deslocamento aéreo, época de pandemia não dá para ficar se deslocando, né? Tem riscos, então eu não tenho como ir para lá. Eu não tenho como ir lá, olhar as conchas, tocar as conchas, olhar elas assim de perto. Então, esse é um tema que, neste momento, ele não é viável de ser investigado, porque eu não tenho como ter acesso a isso, certo? Então, esse é um tema que eu preciso descartar. Digamos que eu descobri que eu gosto de, sei lá, energia, né? Energia atômica. Eu
tem o equipamento para investigar um projeto, fazer um projeto de pesquisa sobre energia atômica? Não, não tenho, nem sei para que lado vai. Então, talvez outras pessoas tenham, eu não tenho. Então, eu não posso fazer uma pesquisa, escolher como tema energia atômica, eu preciso escolher um tema que eu consiga, manusear, digamos assim. Vou dar um terceiro exemplo de um tema que não tem como ser investigado, ou é muito difícil ser investigado, que é, por exemplo, que isso aconteceu aqui na nossa escola. Um grupo, na época, queria usar como tema de pesquisa a violência contra crianças, que é um assunto sério pra caramba, ainda mais nesse momento que a gente está passando agora, né? É um assunto extremamente importante e sério, né? Mas ele é delicado. Por vários motivos ele é delicado. Então, eu fui conversar com o grupo. Tá, mas como que vocês fariam para investigar isso? Tem maneiras, né? Tem formas de fazer. E eles me disseram assim, não, a nossa ideia é conversar com crianças que sofreram violência. Eu disse, olha, não dá. Esse tema não dá para investigar. Tá, mas por que não, assim? Vamos pensar juntos, assim. Primeiro motivo pelo qual não dá para investigar esse tema. Olha, é muito difícil, ainda mais na idade que vocês estão. O primeiro motivo é que eu teria que localizar essas crianças que sofrem violência, né, de fato violência, né? Segundo, eu teria que fazê-las falarem sobre isso. E as pessoas que passam por violência, elas ficam geralmente traumatizadas e elas não conseguem falar sobre isso, certo? Terceiro, vocês estariam, como pesquisadores, em contato com crianças e expondo essas crianças a risco, ao risco emocional. Então, esse tema, por mais relevante que ele seja, ele não pode ser investigado, ao menos não dessa maneira. Como que ele poderia ser investigado para pensar a questão da violência contra a criança, a violência contra a mulher, como, por exemplo, para pensar temas próximos assim. Ele poderia ser investigado se eu quisesse, por exemplo, fazer uma investigação sobre como que isso é noticiado nos jornais, na TV, no cinema, como a violência contra a mulher ou contra as crianças aparece representado no cinema. Então, vou pegar lá alguns filmes e vou analisar isso. Isso é um projeto de pesquisa viável? É. Difícil de ser feito, mas viável. Ah, eu quero ver como que o jornal Primeira Hora aqui da nossa região, ele trata essas questões sobre violência contra a mulher. Então, eu vou pegar lá um ano de jornal, né, um exemplar por semana, durante 52 semanas, dá 52 jornais, e vou selecionar ali todas as reportagens que tratam sobre violência contra a mulher e vou analisar aquelas reportagens. É bem, é bem viável, né? É trabalhoso, mas é viável. É muito mais viável, muito mais possível do que querer entrevistar mulheres que passaram por casos de agressão, que volta naquela questão das crianças que sofreram violência. Como é que tu vai abordar essas pessoas? Não, né, na faixa etária que vocês estão, esses temas são dessa maneira, assim, eles são praticamente impossíveis. Então, isso não é um tema viável. Então, precisa ser um tema... Por isso que eu sempre insisto na questão do local, né, na análise das questões locais, assim, porque a gente pode ver isso, a gente convive com essas situações. Né, eu posso dar como exemplo o trabalho da Martina e da Milene, que investigaram uma coisa assim relativamente simples da realidade delas, o peso das mochilas que elas carregavam. Algo que tinha tudo a ver com a vida, com o ambiente onde elas estavam, o peso das mochilas e o quanto isso estava ou não prejudicando, gerando problemas na vida dos estudantes, colegas delas. Então, isso é um tema simples, de certa maneira, né, que faz parte daquele entorno onde elas estavam, sim, e possível de ser investigado. Trabalhoso, claro, a gente vai falar sobre isso em outros momentos, sobre metodologias, não é? Mas trabalhoso, mas viável, possível de ser investigado, tá? Mas voltando, né? Por isso, assim, eu sempre insisto que vocês pensem em temas que tenham relação com a comunidade de vocês. Conversem com os pais de vocês, conversem com com as famílias de vocês, com os amigos, com tios, parentes, pessoas da comunidade que vocês têm acesso, para tentar identificar problemas que existem na comunidade. Né? Um tema assim que tenha relação com a comunidade, com a cidade. Né? Daí fica mais fácil
e mais viável de ser investigado. E quanto mais relevante para aquela comunidade for, quanto mais direcionado para aquele lugar onde vocês estão inseridos, mais fácil de investigar e, aliás, não mais fácil, mais viável, né, mais possível de investigar, também mais potente, mais forte, assim, vai produzir trabalhos mais relevantes para aquele contexto, certo? Algumas temáticas que eu, pessoalmente, considero interessantes, assim, que envolvam saúde, que envolvam meio ambiente, que envolvam direitos humanos, tecnologia, também é uma possibilidade, assim, só que, claro, quando envolve tecnologia, a gente tem que pensar que eu preciso ser capaz de produzir algum artefato tecnológico, e daí começa a haver algumas limitações, mas se você tem essa habilidade, se você tem um familiar que pode lhe ajudar, por que não? Não está proibido, certo? Claro, vão ter algumas regras ao longo do processo, né, para produzir isso, mas isso se você tem essa habilidade, é totalmente viável, certo? Então, possuir relevância, ser importante para aquela comunidade, ser possível de ser investigado e ser de alguma área assim que tenha uma relevância para a vida das pessoas, certo? Essas são algumas características dos bons temas de pesquisa, tá? E às vezes assim, ó, às vezes surge de uma curiosidade de vocês, uma curiosidade que eu tenho. Uma outra coisa assim sobre o tema de pesquisa, isso vai acontecer ao longo do projeto de pesquisa de vocês. O tema, ele é amplo, né? Ele é uma coisa assim mais ampla. Conforme a pesquisa vai acontecendo, ele vai afunilando, ele vai diminuindo, ele vai ficando mais específico, certo? Vou voltar ao caso da violência contra as mulheres. Eu quero pesquisar violência contra as mulheres. A violência contra as mulheres tem várias formas, tem violência verbal, tem a violência sexual, tem a violência física, né, da agressão, né, tem a ameaça, isso são várias formas de violência contra a mulher. Isso, né, então o tema violência contra a mulher, ele é bem amplo. Mas eu quero ver dentro desse tema amplo, eu quero escolher um elemento, né? O tema é amplo, tem várias segmentações, eu quero escolher um desses elementos. Tá, beleza, então já selecionei para um. Dentro deste eu posso olhar, até as dobrinhas do dedo, né? Eu posso escolher um desses itens aqui. Então, eu vou me concentrar só numa ponta, só num aspecto, né? Dessa temática que é mais ampla. Claro, nesse momento, você tem que se concentrar no quê? Em pensar no tema. Né? Se vocês escolherem um bom tema de pesquisa, né, vocês vão ter a minha assessoria para verificar, para pensar os caminhos que essa pesquisa vai poder seguir, vocês vão ter assessoria do professor, da professora que vai orientar o seu projeto, né, então, fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Mas nesse momento o que importa é o quê? É pensar o grupo com quem vocês vão trabalhar, o tema que esse grupo está pensando em escolher, e uma sugestão ou duas, assim, de um professor para orientar o trabalho de vocês. Feito isso, vocês vão pensar a justificativa. O que é a justificativa numa pesquisa? Justificativa é o porquê, os motivos pelos quais tu quer fazer alguma coisa. Eu quero fazer essa pesquisa porque eu vou ganhar nota. Isso não é um argumento válido. Foi mal, mas esse argumento não cola. Eu quero fazer porque sim. Não, você já consegue pensar algo melhor que porque sim, porque eu vou ganhar nota. Eu tenho convicção que vocês conseguem pensar algo melhor, né? Eu vou dar alguns exemplos de questões que podem servir para orientar o pensamento, né, o pensar dessas justificativas, né? Mas enfim, seguindo aqui nos meus slides, né, basicamente os motivos pelos quais a pesquisa é importante. Vocês pensaram um tema lá, a violência contra a mulher. Por que é importante a gente pesquisar e refletir, pensar sobre a violência contra a mulher? Tem alguns elementos, tem alguns argumentos para isso, né? Quanto mais argumentos tiver, melhor, né? Quanto mais argumentos tiver, melhor. Você quer lá comprar sei lá, um celular novo. Vou dar um exemplo bem bobo, assim, né, mais próximo de vocês. Vocês querem comprar um celular novo. Então, vocês começam a pensar assim, você vai chegar no seu pai, na sua mãe, enfim, no seu familiar lá, e vai pedir um celular novo. Eu quero um celular novo. A pessoa vai lhe perguntar, tá, mas por quê? Você vai dizer porque sim? Não, né? Porque as minhas notas vão melhorar? Também não, né? Tu vai começar a pensar
argumentos, né, elementos para demonstrar para as pessoas, para convencer a pessoa que a melhor coisa que ela pode fazer na vida por ti, naquele momento, é te dar um celular novo. Então, tu vai dizer que, eu vou conseguir fazer pesquisas melhores na internet com um celular mais veloz, com mais memória mais veloz, eu vou conseguir baixar aplicativos melhores para poder estudar, eu vou conseguir produzir fotos mais legais da família, né? Olha como eu me importo, né? Eu quero tirar fotos mais bonitas sua, pai, mãe, então, dos meus irmãozinhos também, que você passou a gostar muito deles, porque tu quer o celular, né? Então, tu diz, eu vou estudar melhor, eu vou usar aplicativos melhores para estudar, ainda mais agora na pandemia, eu vou fazer fotos mais legais da família, eu vou poder gravar momentos, né, do nosso convívio aqui, e eu vou poder armazenar todas as nossas fotos aqui no celular, porque vai ter mais memória. Então, pensa bem, tu já deu 5 motivos pelos quais tu merece ganhar esse celular. E tu vai dizer ainda que, né, tu vai te comprometer ainda a estudar mais, tu vai dizer que tu vai lavar a louça, cortar grama, dar banho no cachorro, né, contar as britas da rua, tu vai prometer um monte de coisa. Ou seja, tu tá dando argumentos para justificar, para convencer as pessoas da tua família do porquê que um celular novo na tua vida é a melhor coisa a ser feita. Se isso é fato ou não, a gente não vai discutir aqui, tá? Não é o caso. Mas isso é justificar, é dizer por que esse tema, essa situação, ela é importante. Isso é justificar, né? Algumas questões assim que pode orientar a escrita de vocês, certo? Nesse processo aqui, para pensar a justificativa. Qual a importância dessa pesquisa? Qual a importância de pesquisar esse tema que eu escolhi? Né? No que esse trabalho que eu estou propondo aqui, ele vai ser diferente dos demais. Eu já fui numa feira, ou não fui numa feira de ciências nunca, mas eu acho que esse trabalho vai ser diferente por isso. Então, diz lá, por isso. Essa pesquisa que estão propondo, assim, esse tema, ele vai propor a solução de algum problema que vocês viram na comunidade de vocês? Sim, então você diz lá, essa pesquisa vai ajudar a solucionar a falta de água na cidade. Se for o caso, escreve lá isso. Quanto mais argumentos, melhor. É igual a história de ganhar um celular novo. Vai abordar algum problema enfrentado pela escola, pela comunidade, pelas pessoas da tua cidade? Quanto mais argumentos tu pensar para dizer, para convencer as pessoas que o teu tema de pesquisa é importante, que o que tu vai investigar é importante, quanto mais elementos tu tiver disso, melhor. Então, assim, bota a cabeça para funcionar, diz tchau, preguiça, vocês vão estar entre 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Gente, quem fizer grupo de trios ou um quarteto, tá feito, cada um dá um argumento, já tem 4, entendeu? Se cada um der 2 argumentos aqui, já deu 8 argumentos. Então, vamos colocar para funcionar. Deem um jeito de vocês. Tá? Então, a justificativa é dizer isso, é por que é importante o sistema de pesquisa. Ok? Por onde se começa, né? Eu sei que acho que muitos de vocês nunca participaram nunca produziram um projeto de pesquisa, né, em termos de iniciação científica, então por onde a gente começa isso? Leia. Leia o máximo que tu puder sobre o que tu quer pesquisar. Leia o máximo que tu puder. Mas eu não gosto muito de ler, eu prefiro ver vídeo. Olha o máximo de vídeos que tu puder sobre o assunto. Claro, de preferência, assista vídeos de qualidade. O YouTube tem muitas coisas legais, tem outras coisas não tão legais, assim. Preferencialmente, a gente recomenda a leitura. Mas para encontrar algumas informações, os vídeos também são importantes, também podem ser úteis, num primeiro momento, né? Uma primeira aproximação com o tema. Então, o fato é o seguinte, absorva informações sobre o tema que tu quer pesquisar, certo? Para encerrar, então, essa parte da nossa conversa, a primeira parte, vocês vão ter até o dia 20 de abril, ou a data que tiver ali, que eu não lembro, eu acho que é 20 de abril, para escolher, para montar o grupo de vocês, para escolher um tema de pesquisa, para escrever essa justificativa e para sugerir 1 ou 2
professores para fazer a orientação do trabalho de vocês, certo? Vocês vão responder isso naquele formulário que vai estar disponível na sala do Classroom, da iniciação científica, onde vocês devem estar agora vendo este vídeo, e a partir disso eu vou começar a organizar esses temas, essas informações de vocês, para que a gente possa começar a trabalhar a partir daí, certo? Ah, mas eu estou com dificuldade, eu estou com uma certa insegurança, como eu já falei para vocês, eu vou ter horários disponíveis nas quartas-feiras, eu acho que nas quartas-feiras, enfim, no dia que eu disse que era ali, para que vocês possam, então, conversar comigo para tirar dúvidas, enfim. Eu não entendi como é que faz isso, eu não entendi como é que faz aquela outra parte. A gente vai trabalhar, a gente vai caminhar juntos, tá? E a minha ideia é produzir mais alguns vídeos assim, disponibilizar aqui nesse espaço do Classroom também alguns materiais, tá? Como exemplos, assim, como explicando como faz. Então, vai ter a minha assessoria ao vivo, vai ter a orientação do professor, da professora que vai escolher, tu vai ter esses vídeos aqui, tu vai ter alguns exemplos, certo? Então, tu vai ter, assim, uma grande gama de materiais para poder utilizar, assim, para te auxiliar vocês na produção desse deste projeto de pesquisa. Então, assim, vocês não vão caminhar sozinhos, vocês vão caminhar amparados por mim, por outros professores, certo? Se precisarem de alguma coisa, entrem em contato, deixem recado aqui embaixo dessa publicação, deixem recado no Classroom, e é isso aí, tá bom? Opa, aqui. Valeu para a gravação agora.